programa Bíblia no meu dia a dia e que bom ter a sua companhia, saber que você tem um desejo imenso de conhecimento da palavra, mas de uma experiência profunda com essa palavra que performa, transforma, renova a nossa vida e nos faz experimentar a graça e a bondade de Deus. Isso é muito importante, saber que esse Deus bondoso e misericordioso fala conosco, tem paciência, nos ensina, nos mostra o caminho da conversão, do crescimento espiritual. Isso se dá pela meditação da palavra, pela leitura orante que nós fazemos da palavra de Deus. Por isso eu quero convidar você a abrir o seu coração e, abrindo o seu coração, pedir junto comigo o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, a sua palavra e também o seu caderno para anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Então, anota aí, Josué, capítulo 15, versículos de 20 até o versículo 63. Josué, capítulo 15, versículos de 20 a 63. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. A herança da tribo dos descendentes de Judá, segundo seus clãs, foi a seguinte: as cidades dos descendentes de Judá, no extremo sul, rumo à fronteira de Edom, no deserto do sul: Cabzael, Arad, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Cádiz, Razó, Jetinã, Zif, Telem, Balote, Razó, Adata, Cariote, Hezron, que é Razó, Amã, Sama, Molada, Azergada, Azemon, Bet-Falete, Razer-Sual, Bersabeia, Beziotia, Bala, Din, Ezem, Eltolad, Cezil, Orma, Ciceleg, Madmana, Sensena, Lebaote, Selim, Aim e Remon. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Na planície, Estaol, Saraá, Azena, Zano e Enganim, Tufua, Enaim, Jarmut, Odolã, Soco, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. 14 cidades com suas aldeias. Sanaã, Radasa, Magdol-Gad, Deleã, Masfa, Gesetel, Laques, Bascate, Eglon, Quebon, Lemas, Setlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama e Maceda. 16 cidades com as suas aldeias. Lebna, Eté, Azã, Jefté, Asna, Nezib, Seila, Exib e Maresa. 9 cidades com suas aldeias. Ácaron com suas vilas e aldeias, desde Ácaron até ao mar, tudo que fica do lado de Azoto, com as suas aldeias. Azoto com as suas vilas e aldeias, Gaza com as suas vilas e aldeias, até ao ribeiro do Egito e a costa do grande mar. Na montanha, Sami, Geté, Soco, Dana, Cariat-Sana, que é Dabi, Anab, Estemo, Anim, Gozem, Olon e Gilo. 11 cidades com as suas aldeias. Arab, Duma, Ezaã, Janum, Bet-Tafua, Afeca, Ramata, Cariate-Arbe, que é Hebron, e Sió. 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jota, Jezrael, Jucadã, Zanoi, Acaim, Garbaá e Tamna. 10 cidades com as suas aldeias. Halu, Bet-Sul, Gedó, Marete, Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades com as suas aldeias. Tecoa, Éfrata, Osbelém, Fegó, Etã, Colom, Tatam, Sores, Karen, Galim, Beté e Manate. 11 cidades com as suas aldeias. Cariat-Baal,
que é Cariate-Arim, e Areba, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Medim, Socaca, Nebzã, Cidade do Sal e Engade, 6 cidades com suas aldeias. Os descendentes de Judá, porém, não conseguiram expulsar os jebuseus que habitavam Jerusalém. É por isso que os jebuseus vivem entre os judaítas em Jerusalém até hoje. Veja só, parece estranho, né? É um pouco árido ficar lendo esse nome de cidades. Algumas a gente acaba identificando, né, que tem um nome igual até hoje. A gente viu aí Gaza, Hebron, né? A gente viu Jerusalém, ali a terra de Judá, aquela região, né? Falou-se ali de Belém. Então, é importante que nós entendamos algo. Citar as cidades naquela cultura específica, né, onde a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, era declarar a posse, era declarar a identidade e era declarar a missão. Isso é fundamental que nós entendamos, para não ficar somente ali, né, naquilo que é literal, nos nomes das cidades, mas vamos perceber também, se a gente for olhar teologicamente, existe um motivo de estar aqui essas citações. Deus se importa com cada lugar, Deus se importa com cada cidade, Deus se importa com cada povoado, Deus se importa com cada pessoa, com cada território aonde está o seu povo. E nós, como povo de Deus, devemos nos comportar nos territórios onde nós estamos. Aonde você está? Por exemplo, eu estou aqui em Brasília. Então, eu preciso me importar com esse território e entender que Deus quer que o seu reino aconteça nesse território aonde eu estou. E eu estou aqui para viver esse reino, né? Para deixar com que o reino de Deus aconteça na minha vida. E aí, a cidade onde eu habito, eu seja um justo, eu viva a santidade e seja alguém usado por Deus para santificar essa cidade. Na profecia do avivamento, por exemplo, nós temos as torres de oração, onde nós provocamos as pessoas a entenderem que elas não estão morando na cidade, na capital, ou até mesmo num território, ali num povoado à toa. Eles têm que pedir aquele lugar para Deus. Eles têm que orar pela transformação espiritual daquele lugar onde eles habitam. Senão, a gente passa despercebido. Ah, eu estou aqui em Brasília, mas tá bom, tá tudo legal. Só moro aqui, durmo, acordo, trabalho, volto para casa. Não, eu preciso entender que quando eu estou andando nessa cidade, onde eu estou passando de carro, a pé, de transporte público, Deus está comigo. O reino de Deus acontece na minha vida. E eu preciso levar essa santidade de Deus para onde eu vou. E preciso pedir, Deus, ocupe o seu território, abençoe essa cidade, não é? Deus habita essa cidade, vai dizer o salmista. Nós precisamos profetizar, nós precisamos andar como homens e mulheres de Deus sobre as cidades onde nós estamos. Precisamos profetizar sobre a política, sobre a realidade econômica, social da nossa nação, da nossa cidade. Nós precisamos nos envolver. Você andando no seu bairro, tem violência. Você vai ficar parado na violência ou você vai pedir ao Deus que pode vencer essa violência, que ele vença? Você vai se satisfazer com aquilo que tem de miséria, de mazela? Não, como cristãos, nós devemos nos comportar. Agora, aqui existe algo muito importante. Os jebuseus continuaram ali em Jerusalém, porque os filhos de Judá não conseguiram expulsá-los. Cuidado com os riscos espirituais. Nós estamos aí nas cidades, as cidades não são cristãs, mas cuidado com o paganismo, cuidado com os jebuseus, que aqui representam muitas vezes fraquezas que podem nos atingir, nos levar ao enfraquecimento da nossa fé. Se você se deixa contaminar pelo paganismo, pelas ideias pagãs, pelo comportamento, por tudo aquilo que o paganismo muitas vezes estabelece, vícios, medos, talvez você traga traumas, feridas no seu coração, né, feridas afetivas, falta de perdão, fecha essas brechas, trabalha, perdoe, peça a Deus para curar as feridas mais profundas do seu coração, para que essa figura aqui dos jebuseus, que representam o paganismo no meio do povo eleito, você não seja contaminado por aquilo que não é de Deus. Então, os jebuseus ficaram em cada cidade ali, né, de Judá, especialmente Jerusalém,
Isso fala para mim, para você, cuidado, você também está hoje não numa cidade cristianizada, você está numa cidade pagã. Cuidado com aquilo que é praticado para que você não se enfraqueça e aí a sua fé possa ser colocada em xeque, você perca a graça espiritual. Nós precisamos entender que Deus quer fazer de nós uma fortaleza, como as cidades fortificadas. Ele quer que nós conquistemos o espaço, os corações, as vidas para Ele, e não o contrário. Não nós sermos conquistados pelo mundo, pela mentalidade neopagã, por toda a realidade, muitas vezes, de falsas crenças e religiões que estão por aí, práticas que não dizem do cristianismo. Então, fique muito atento. Os jebuseus hoje nos colocam em estado de alerta, de atenção. Fecha as brechas, vença, lute contra os vícios, lute contra os medos, lute contra os traumas, contra as feridas afetivas, contra os ressentimentos, mágoas, para que não seja brecha e você seja dominado pelo mal. Pelo contrário, vença o mal com o bem. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto? O nosso Deus é amor e Ele nos ama de verdade, ama toda a humanidade. Por isso, Ele se importa com cada lugar, com cada povoado, com cada pessoa. Ponto. Deus se importa comigo. Ele me ama e deu o seu Filho, com maiúscula, Jesus Cristo, para morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia para me dar a vitória e me fazer vitorioso. Contudo, devo estar atento às brechas como os vícios, os medos, traumas, feridas, falta de perdão, pois são brechas por onde um maligno deseja nos derrotar. É preciso vigilância e determinação, buscando vencer cada uma dessas realidades. Os jebuseus ficaram em Jerusalém, não foram expulsos. Eles não conseguiram expulsar a tribo de Judá. Então, isso diz que eu e você temos que estar vigilantes, temos que rezar com aquilo que em nós ainda não foi curado, trabalhado, pedir a Deus para curar e não nos deixar contaminar pelo paganismo. Pelo contrário, a nossa missão é santificar o território onde nós estamos. E não o contrário, não perder a santidade, não perder o espaço, não perder a oportunidade de clamar e pedir que Deus vença. Os anjos de Deus são em maior número, mais poderosos, mais fortes do que qualquer força maligna. E nós devemos acreditar nisso. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque hoje nós assumimos que o Senhor nos ama, o Senhor me ama. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor se preocupa, se importa com cada pessoa, com cada cidade, com cada território, com cada povoado, mas especialmente com cada pessoa, com cada filho e com cada filha. E é por isso que o Senhor colocou-me, a mim e aos meus irmãos, na cidade onde nós habitamos, para que ali nós façamos a diferença. Para que ali, Senhor, nós sejamos portadores da sua graça, para que ali nós tenhamos a coragem de dobrar os joelhos e pedir pela transformação da cidade, do território aonde nós estamos, para que ali o Senhor vença em nós. Não permita que eu e os meus irmãos que agora estamos rezando juntos com a palavra, nós abramos brechas para que o mal, o maligno, para que o paganismo, o mundanismo nos atinja e nos faça desviar daquele que é o seu propósito e a sua vontade a nosso respeito. Eu peço isso, eu suplico isso junto com cada um dos meus irmãos. Faça de nós uma cidade fortificada, faça de nós homens e mulheres fortes e determinados em seguir o Senhor, em sermos fiéis ao Senhor até o fim. Amém.
Se você nutrir no seu coração esse desejo, ser fiel, de buscar a fidelidade, de orar, de buscar o Senhor de todo o seu coração, e sabendo que você tem uma missão aí na cidade, você tem uma identidade, você é cristão, você não é um pagão, você não deve se misturar a essas coisas dos pagãos, mas você deve contagiá-los com a sua fé, com a presença de Deus, você vai fazer um grande serviço para o Senhor, pode ter certeza disso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.